Como tornar o homeschool divertido e eficiente para os seus filhos? Bom, já aviso que ele começa sendo divertido e eficiente primeiro em você. Te explico já. Oi, eu sou Samantha Santos, você está aqui no meu canal, seja muito bem-vinda. Eu falo sobre maternidade, casamento, devocional, falo muito sobre o homeschool, compartilho receitas aqui também. Então já aproveita agora mesmo que está começando e se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo semanal. Hoje é segunda-feira e eu tô aí fazendo meu devocional, aproveitei, peguei meu caderninho de oração e coloquei o que eu entendi da palavra de domingo. Esse é um ótimo exercício de aprendizado, aprendi isso com a Charlotte Manson, que é ouvir e narrar o que você entendeu, e ler a Bíblia e relembrei tudo que o pastor pregou, e foi muito bom, parece que acrescentou muito mais no meu entendimento. Então eu quero falar pra você que para ser divertido e leve e eficiente o homeschool, tem alguns passos que a gente precisa tomar em direção a essa diversão e eficiência, e começa com coisas simples como uma cama. Vou te falar que eu preciso, assim, ao máximo que eu puder, simplificar a minha rotina. Então, você pode ver que a minha cama não tem firula, não faço cama posta. Eu costumava colocar o lençol de cima, o lençol de baixo, encher de almofada, colocar um edredom, depois colocar uma coberta, colocar um tanto de coisa. E aí, pra arrumar a cama, eu olhava pra ela olhava pra mim e pensava 10 vezes. Eu falava, depois eu te arrumo, depois eu te arrumo. E aí, acontece que passava várias vezes em que eu não conseguia arrumar minha cama, não conseguia tirar o meu pijama, e o dia ia chegando no meio e no final eu tava daquele jeito. Com o cabelo armado, sem escovar o dente, a cama bagunçada, a casa uma bagunça, a louça por lavar. Isso me irritava muito e eu transferi isso para os meus filhos também, toda essa irritação. Então eu já sei que eu funciono na base da rotina e organização. Por mais que eu não sou uma pessoa fissurada por rotina, não sou aquela pessoa extremamente organizada, mas existe uma rotina que eu criei aqui em casa e que tem funcionado pra mim, e é essa rotina que eu vou compartilhar. Então eu comecei a tirar o lençol de cima. Eu tenho só o lençol que de fato eu durmo. E aí, ao invés de colocar uma colcha bonita, um edredom florido, eu coloco simplesmente a coberta que eu já durmo. E todos esses travesseiros e almofadas que estão na minha cama são os que a gente realmente usa. Então eu acordo, eu olho e falo, nossa, tá tão simples, deixa eu arrumar essa cama. E aí eu consigo rapidamente organizar e arrumar a cama. E aí eu já arrumo a nenenzinha, que acorda bem cedinho. Eu gosto de deixar ela cheirosinha. Eu falo, nossa filha, deixa a mamãe te dar dignidade. Então eu já troco a fralda, troco a roupinha, tiro o pijaminha dela. E aí eu vou me arrumar também. Não preciso passar aquela maquiagem, nada. Mas acordar com esse olhar de cansada. E passar o dia inteiro cansada assim. E às vezes passar na frente do espelho e ver uma cara lavada. Pra mim, tá? Não tô falando que isso é um padrão e tem que ser assim, e pra você tem que ser assim. Mas pra mim eu preciso de pelo menos um batonzinho. Um batonzinho assim hidratante. Não precisa nem ter muita cor. Mas aí quando eu me arrumo, né, que eu procuro fazer isso sempre, eu me sinto muito melhor. Não tem nada demais aí, eu só passei acho que 3 ou 4 coisinhas. Prendi o meu cabelo e isso já me dá um novo ânimo. Já comecei a cantar aí de alegria. Isso torna o meu dia mais feliz e eficiente. Então eu começo também simplificando o café. Eu coloco aí fruta, sempre tem uma fruta, e eu reforço esse café, gente. Por quê? Porque aí eu vou começar o meu dia com o homeschool. Então, se eu não encho a barriguinha dessas crianças bem enchidinha com coisas que eles não vão ter fome por um bom tempo, eles começam a pedir coisa pra comer. Até a neném começa a chorar de fome, e aí eu tenho que parar pra dar alguma coisa. Então, eu capricho no café da manhã. Sempre faço um ovinho para dar proteína, sempre tem uma fruta, um pãozinho, um leite, e aí todo mundo fica satisfeito por pelo menos aí umas 2, 3 horas até eu começar a preparar o almoço. Então, uma outra dica para você tornar tudo leve é, sempre que você fizer algo na sua cozinha, já vai limpando, já vai guardando, não deixa acumular, sabe? Porque isso vai nos deixando estressadas, a gente nem percebe estar estressada por conta de tanta bagunça, porque é uma mensagem assim para o nosso cérebro o tempo inteiro.
Nossa, essa pia tá suja. Nossa, esse fogão tá imundo. Nossa, tem muita louça pra lavar. Meu Deus, não colocou esse prato ainda, não lavou isso aqui. E aí você olhando, né, tudo que você tem que fazer e fazendo homeschool, vai te deixando sobrecarregado. Então, pra mim, funciona assim. Vai fazendo, já vai lavando, já vai organizando. Durmo sempre com a pia organizadinha, pelo menos a louça lavada. Nem sempre seca e guardada, mas sempre tá uma loucinha lavada. Eu já até aviso meu marido. Você quer me deixar feliz no outro dia? Eu não tô conseguindo ir lavar a louça, você pode lavar pra mim? Então a gente dorme com a pia limpa e isso é uma bênção pro homeschool e pra minha vida. Então todo mundo toma o café junto, vai chegando um, vai chegando o outro, o marido já comeu, a gente vai tendo uma conversa logo cedo, começo aí no devocional com eles. Então enquanto eles estão comendo mesmo, eu já vou abrindo a Bíblia deles. E a gente vai usando esse livro que eu já mostrei aqui para vocês, que ele tem sempre um compositor, ou uma poesia, ou um pintor, sempre tem um artista. E a gente sempre lê pelo menos uma história da Bíblia juntos. A gente falou sobre Abraão, sobre a aliança, então foi bem legal falar sobre isso com eles. Eu sei que cada um tem um entendimento ainda, uma maturidade, mas é sempre bom começar o dia compartilhando a palavra de Deus e colocando uma música tranquila também para eles. Você pode perceber que isso deixa o dia mais leve, mais divertido. E eu acredito que quando eu não fazia essa devocional logo cedo, já começava com as matérias do homeschool, isso deixava um ambiente um pouco mais pesado para eles, menos interessante. Começar com a Bíblia, começar com música, é uma das alternativas que você tem para tornar isso mais divertido, mais eficiente. Já comecei também separando alguns livros que a gente vai ler juntos ao longo dessa semana. Talvez eu não consiga ler todos, talvez eu leia 1 ou 2 capítulos de cada um. Tem também livrinhos que não são de capítulos, são livros menores, principalmente para o Judá. Bem importante também ler livrinhos que não sejam só livros de capítulos. Então eu escolho livros que sempre tem uma mensagem boa para passar, sempre tem algo de importante para eles aprenderem, que também chame a atenção deles. Não adianta a gente ler livros que percebe que não vai cativar. Então eu sempre vou variando, eu tenho uma caixinha aí do lado da impressora, onde fica a mesa, e eu vou colocando esses livrinhos, para ficar mais fácil. Uma outra dica também, se você tem bebê pequeno, criança pequenininha, eles gostam de ver imagens de fotos reais. E a minha pequena gosta muito de animais, então eu sempre tenho um livrinho com fotos. Não esses livrinhos ilustrados, desenhados, sabe? Porque esses de foto, ela ama. E é uma boa oportunidade também de você aumentar o vocabulário do seu bebê, ensinar. Às vezes você quer começar o homeschool com o seu bebê tão cedo, fique tranquilo, você não precisa. O máximo que você vai fazer de estimular é brincadeira, terra, chão, grama, sabe, natureza, e também ler livros para ensinar novos vocabulários. Então eu mostro o cachorrinho e falo, olha o pelo do cachorrinho, é tão macio, ele tá com a língua para fora, olha a língua para fora, em vez de só ficar falando, ai nenenzinha, fofinho, coisinha lindinha, e você não tá ensinando nada pro seu filho, não dá nem para entender o que você tá falando. Então eu sempre procuro acrescentar vocabulário, né? Claro que a gente também fala nenenzês com ela, porque ela é muito fofinha e irresistível não falar nenenzês, mas a gente também tem esse tempinho de ensinar coisas legais. 2 coisas que eu quero te mostrar aí nesse vídeo hoje o primeiro é esse timer, que ele vai diminuindo o tempo conforme vai acabando a lição. Meus filhos são muito visuais, então quando eu coloco um timer, eu mostro para eles o seguinte, filho, a sua lição tem 30 minutos, então daqui 30 minutos você tá tranquilo, você pode dar uma pausa e brincar. Então dê o seu melhor, faça o seu melhor para prestar atenção aqui agora. Isso foi, assim, um divisor de águas no meu homeschool com eles. Um simples timer pode te ajudar a deixar mais divertido, mais leve e eficiente. Segunda coisa que eu quero falar desse vídeo é que sempre eu tenho um bebê no colo. Às vezes ela tá boazinha, mexendo com alguma coisa ali, um livrinho, um brinquedinho, às vezes ela tá chorando. E por muitas vezes eu me senti assim, nossa, que fracasso, eu tô atrapalhando os meus filhos. Mas na verdade não. Eles estão aprendendo como eu cuido de um bebê, como administra, né? Você querer fazer algo e não poder, seu bebê tá pedindo atenção, como é que você faz, mãe? E também a bebê tá imersa aí no homeschool. Quando eu começar com ela de fato,
ela já vai ter muita coisa, assim, familiarizada com muitas coisas. Então, não se sinta, mãe, frustrada, culpada se você tem um bebê pequeno e precisa ensinar os outros filhos. Talvez você não faz homeschool, mas você faz o dever de casa com seu filho. E é assim também, cheio de, entre aspas, interrupções. Saiba que não são interrupções, é a vida acontecendo. Então, coloquei o timer agora para minha outra filha e deixei o meu outro filho tranquilo para ir brincar, fazer outra atividade. E aí comecei com ela, enquanto a minha mais velha estava lendo um livro. E assim vai funcionando nossa dinâmica. Tem matérias que eu consigo começar com os 3 primeiro. O mais velho, ele faz o homeschool de primeiro colegial, então eu não consigo mais conciliar ele com as nossas matérias. Mas os 3 menores dá para fazer juntos. Ciências e também história. Eu tenho um livro que eu mostro a matéria. E aí a minha mais velha, que está na 6ª série, ela tem um caderno de atividades que é apropriado para a idade dela, para a série que ela tá. A minha filha, que está na 2ª série, tem o caderno dela de atividades com a idade apropriada, e o Judá, que está na 1ª, também tem um caderno só para ele, para responder as perguntas de acordo com aquilo que eles vão aprendendo. E como tem sido eficiente assim, porque aí eu já mato 3 coelhos de uma vez só. Então eu deixei eles fazendo alguma atividade ali que eles conseguiam fazer sozinhos. Eles têm essa autonomia, isso é muito bom no homeschool, aprender a estudar sozinho. E aí eu aproveitei para já começar o almoço. Eu fiz batata, cenoura e beterraba assada, bem temperadinha. E também fiz chicken nuggets. Olha, na hora do almoço é uma hora que tá todo mundo com fome. A neném começa a ficar irritada também porque chega a hora dela dormir. Então, eu preciso simplificar o meu almoço todos os dias da semana. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo com almoços práticos e rápidos para mães que fazem homeschool. Então, esse meu almocinho aí foi bem simples, mas não deixou de ser nutritivo, mesmo tendo chicken nuggets. A batata assada e aí os legumes assados, eles são uma mão na roda, porque além de ficar bem gostoso, é o forno que vai fazendo sozinho, você não precisa ficar mexendo, olhando toda hora, né? Então eu coloco aí um timer para eu checar, mas aí ficou pronto. Salada de pepino, legumes assados, chicken nuggets, e eles fazem um molhinho aí de maionese, eles amam. E aí, enquanto eu fui arrumando a cozinha, deixando a cozinha em ordem, eu joguei uns livros aí no sofá e eles foram lendo, folheando. À tarde, a gente fez um bolinho e isso também é uma ótima dica que eu quero dar para você de como deixar o seu homeschool bem divertido e também eficiente. É não limitar o homeschool àquele horarinho ali de aprender alguma coisa, de sentar à mesa, escrever e responder perguntas. No homeschool, a criança aprende o dia inteirinho, desde como manter uma casa organizada, então eles têm toda a rotina de tarefas que eles me ajudam, cada um faz algo na casa, então eu ensino a amar o lar, a servir o próximo, a manter uma casa em ordem. E também sempre trago alguém para a cozinha, sempre que possível. Eu trago alguém para fazer uma receitinha nova ou para bater um bolinho. E aí elas vão vindo, então elas aprendem. E é um life skill que eu falo, é uma habilidade para a vida, né? Então eu gostaria muito de ter sido mais ensinada como cozinhar. Eu demorei alguns anos para aprender de fato como cozinhar e manter uma casa em ordem. Isso poderia ter sido adiantado, né? Então eu quero fazer isso pelos meus filhos, tanto as meninas quanto os meninos, tá? Então eu ensino eles a organizar também o quarto, as roupas, né, o chão, o banheiro. E agora a gente vai partir para o artesanato. Esse também é um ponto importante. Manualidades também é uma habilidade para a vida. Além de ser super terapêutico e desenvolver a criatividade deles e colocar as crianças com a mão na massa, desenvolve tantas habilidades motoras, emocionais, eles sentem orgulho, né, daquilo que eles produziram. Também ensina várias coisas, porque nesse dia a gente fez feltragem, a gente se machucou muito, toda hora eu me furei. Então eu não recomendo para criança pequenininha, cada hora um se furava aqui. E a gente começou até a rir, porque começou a ficar engraçado, cada hora era um se furando, né? Mas enfim, não necessariamente você precisa ter algo assim, um artesanato super sofisticado. Talvez você levar a criança para pegar folhinha no quintal e colar no papel, fazer vestidinho, sainha, chapéuzinho, soldadinho ali com as folhas.
maneiras criativas de fazer eles criarem e tirarem da cabeça deles e gastarem energia. A criança, ela tem sede de conhecer e de colocar para fora, né, a criatividade dela, e nós precisamos instigar e estimular essa criatividade que emana deles, né? A gente vai virando adulto e vai perdendo muito disso. A gente deixa de lado essa parte da criação, da diversão. Vi uma vez um experimento que um professor perguntava para as crianças na sala pequenininha, quem aqui é um artista? E todas as criancinhas levantavam a mão, porque elas criavam. E aí ele foi perguntando para as crianças mais velhas e o número de crianças que levantavam a mão foi diminuindo. Para os adultos, quase ninguém. Então a gente não se considera mais artista porque a gente não produz, né? Então isso pode ser levado para o resto da vida. E eu acho isso muito importante, isso pra mim é saúde mental. Até hoje, de tempos em tempos, estou fazendo alguma manualidade, ou bordado, ou pintura, ou pão, sei lá, eu vou criando, porque isso faz parte da nossa alma, nosso DNA. Deus é um Deus criativo e nos criou a imagem e semelhança dele. Então, nós também, mamães, você também precisa se divertir. Esse é um ponto super importante que eu quero tratar aqui, é que, mãe, tire um tempo para você se divertir. Às vezes você tá numa fase de neném pequenininho, né? Quando a gente acaba de ter filho, a gente fica naquela névoa, parece que a gente não sabe quem é mais, né? Não tem personalidade, gosto, hobby, quem sou eu, o que eu gosto de fazer? A gente fica tão imersa na maternidade, mas chega o tempo de novo de se reencontrar, fique tranquila, você vai chegar lá. E é pouco a pouco, é dia após dia, cada dia você vai se reencontrando de novo nas roupas que não estavam servindo mais durante a gestação, vai voltando a servir, e aí você vai relembrando o que você gosta, enfim. Uma outra fonte também de eficiência e de diversão para as crianças é ter bastante manipulativos. Na matemática, que às vezes é uma matéria meio pesada, por isso eu gosto muito desse material que chama The Good and the Beautiful. Ele tem essa caixinha, eles vêm com essa caixinha, mas também, se você quiser dicas de como você fazer manipulativos aí na sua casa, com o que você tem, eu posso te ajudar também, gravar um vídeo e te dar algumas dicas bem legais de como criar manipulativos com coisas baratas, simples, que você pode ter acesso e deixar o seu filho com mais vontade de fazer matemática, ciências, enfim. Tem muitos recursos que a gente pode oferecer para os nossos filhos para deixar eles mais tranquilos na hora de aprender. E por fim, e não menos importante, contato com a natureza, sol, brincadeira, sem direção nenhuma, ó, faz o que você quiser, corre, pula, dá cambalhota, joga bola, corre, grita. Criança precisa de movimento, principalmente os meninos. O meu Judazinho e o meu Benjamin são meninos que gostam de pular, gritar, correr, e eu gosto disso, eu estimulo, então eu sempre coloco eles para brincar, seja no parquinho, no quintal, ou para andar de bicicleta. Isso faz parte da infância, e não prive o seu filho disso. Se você puder levar num parquinho ou num parque que tem grama, não precisa ser nada sofisticado, mas o contato com a natureza faz muito bem para o seu filho, é muito importante para a saúde dele e também para a sua. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui, o seu comentário, e até o próximo.